Estamos recebendo o candidato Gelson Merizio aqui na série de entrevistas da NSC com os candidatos a governador de Santa Catarina esse ano. Candidato, há 3 mandatos e meio existe uma aliança em Santa Catarina praticamente entre o MDB e o PSD, os partidos que os originaram. O que significa o rompimento dessa aliança e quem que é a situação, quem que é a oposição agora? Não se trata de situação ou de oposição, se trata do fim de um ciclo que prestou o seu serviço para o Estado e que a partir do tempo muito longo que permanece acaba criando vícios e impossibilidade de se exercer convicções na sua plenitude. E há algum tempo já defendo o rompimento com a aliança com o PMDB, não como crítica, como desdenho, como desrespeito ao PMDB. Pelo contrário, é respeito pela sua história. Agora, nós temos que iniciar um processo novo, rompendo com as práticas antigas, permitindo que as convicções de cada um sejam exercidas na plenitude. E isso é impossível de se fazer junto com o PMDB, que tem uma matriz administrativa que é completamente diferente daquela que eu penso. Portanto, como eu imaginava e gostaria, e se confirmou, ser candidato, não deveria ser junto com o PMDB, para que eu pudesse, na eleição, demonstrar de forma clara aquilo que eu penso e, a partir de janeiro, exercer na plenitude aquilo que falei durante a campanha. Como que seria um governo do PSD sem o PMDB? Olha, são governos do PSD do Raimundo, governo do PSD do Gelson Merizio. Não se trata de questão partidária, se trata de estilo pessoal e de conhecimento e compreensão do momento. Quando eu falo de um modelo que tem que ser mudado, não é uma crítica ao passado, nem a participação do PMDB, nem ao governo do Raimundo Colombo, do qual eu sempre fiz parte. Se trata da compreensão que eu tenho para frente, onde a geografia das urnas, que até aqui funcionou, não pode mais existir, que os cargos comissionados, que até aqui 1.400 eram preenchidos com indicação política, tem que acabar, e para isso há que acabar os cargos, porque senão a prática continue. Por isso mesmo, desde o início falei que não é apenas a extinção das regionais, mas a extinção de 1.200 dos 1.400 cargos existentes. Portanto, uma profunda mudança na prática e na forma de atender o processo administrativo. A sua aliança não tem o MDB, mas tem 15 partidos. Eles sabem que os cargos comissionados vão acabar? Desde a primeira reunião ficou muito claro este discurso e este posicionamento. Quem está participando conosco sabe que terá no governo uma participação de opinião, de vocação, de tratar das questões de Estado com a participação e com a sua opinião. Não para arrumar emprego para os seus filiados. Não é para isso que nós montamos a aliança. Aliás, ela se deu muito mais pela viabilidade eleitoral das chapas proporcionais, que é absolutamente compreensível e necessário, do que propriamente por uma participação ostensiva no governo. O governo será enxuto, ouvindo a opinião e a participação de todos aqueles que participam conosco da eleição, mas tendo no servidor efetivo o carro-chefe do processo administrativo. 1.200 cargos comissionados a menos significa salário para 2.500 policiais. Aliás, nós queremos trazer 5.000 policiais no primeiro ano para o processo efetivo. De que forma? Reconvocando os policiais da reserva que têm aptidão física e que voluntariamente se disponham a voltar a usar a farda com remuneração específica para isso. Entre chamar o policial e ele efetivamente trabalhar, existe um espaço muito grande. O senhor já tem uma avaliação, dá para quantos na prática realmente voltarem ativos? Nós pesquisamos, primeiro, o interesse dos policiais que estão na reserva. Segundo, a disponibilidade de policiais que têm uma aptidão física para retornar ao trabalho. Como a aposentadoria se dá por um tempo curto, são 25, 30 anos no máximo de atividade funcional, existe um número muito grande de policial entre 45 e 60 anos, com aptidão física demonstrada por eles, vontade de voltar, porque o policial tem muito apego à farda. O que nós temos que construir uma situação legal que eles dê absoluta tranquilidade no status de aposentado no regime atual e que lhe permita uma nova carreira com remuneração específica e com economia para o Estado. Porque a formação de um policial só da academia custa R$80 mil cada um, além de 11 meses de treinamento. Se nós temos 5.000 policiais com academia prontos para voltar ao trabalho para o policiamento ostensivo, por que não fazê-lo? Se não é 5.000, é um pouco mais, um pouco menos, nós vamos ajustar. Mas com um bom incentivo, uma boa remuneração e uma relação estável do ponto de vista funcional, nós temos pesquisado e comprovado que nós teremos próximo de 5.000 disponíveis para voltar. Isso não quer dizer que se encerram os concursos públicos. Nós continuaremos a mesma política de academia e de concurso público que vinha sendo feito agora para renovar a tropa. Agora, para nós aumentarmos de 10 para 15 mil num período curto, é só trazendo da reserva, porque não há condição de formação que suplante os que saem para a aposentadoria e aqueles que entram
para o serviço público de forma rápida. O senhor fala de uma coisa que remete ao sistema prisional, que é um dos grandes problemas que o Estado tem. Existe uma guerra de facções aí no submundo. Isso já explodiu, especialmente no primeiro mandato de Colombo, com atentados que assustaram bastante o Estado. O que o senhor vai mudar na política do sistema prisional, que foi comandada pelo MDB nos últimos 12 anos, pelo menos? Não se trata de por quem foi comandada, se trata de um modelo que está equivocado. Nós perdemos a capacidade de fazer gerenciamento dos presídios. Como tem uma superlotação e não há mais um filtro entre o criminoso que está preso por vender meio quilo de maconha do latrocínio com 100 anos de pena. Você tem um guri de 18 anos que entra lá por um crime de menor impacto, sai de lá um escravo do crime organizado. Quer dizer, nós perdemos a capacidade de gerenciamento disso. Um envolvimento efetivo com o juiz de execução penal, com o Ministério Público, com o Estado, na ampliação do número de vagas, mas também na pena alternativa para aqueles que não oferecem risco de violência, risco à vida, é um processo de construção. Não há uma solução fácil nem imediata. Nós temos que ter um profundo envolvimento entre o Judiciário, o Ministério Público, a execução penal e o Estado. Transferir responsabilidade não serve mais. Mas a culpa é do governo que não constrói presídio. Não, mas a culpa é do juiz que... A culpa não importa. A sociedade é uma só. Nós temos que nos sentarmos, projetarmos o que é possível ser feito em novas vagas nos próximos 5 anos, 10 anos, e a partir disso estabelecermos o que é melhor para a sociedade. Qual é o regime que tem que ser aplicado, onde o penalizado seja o bandido e não o cidadão. Bom, a gente entrou na parte de recursos e vem à cabeça a situação do Estado, do Caixa do Estado. Hoje em dia, desde que o Eduardo Pinho Moreira assumiu o governo, ele vem falando de uma espécie de quase uma herança maldita, tem dificuldades de pagar salários e, inclusive, a ideia de mandar um orçamento com déficit no final do ano. O PSD entregou as contas no vermelho para o MDB? O PMDB ele é especialista em atrasar salários. Foi assim em 95, 96, 97, entregaram 98 com 4 folhas atrasadas. Nós passamos a crise de 2016, 2017, aliás, a maior crise econômica da história do país. Sem atrasar salários, mantendo as obras em andamento com dificuldades, com questões pontuais, com problemas, mas falando bem do Estado, vendendo uma imagem de um Estado que tem capacidade de recuperação e tem. Eu vi uma entrevista do atual governador dizendo que se fosse uma empresa estaria quebrado. Isso é uma bobagem, além de ser uma inverdade. O nosso resultado primário é positivo nos últimos 10 anos. Nós temos uma baixa capacidade de investimento. A geração de caixa presente ela é insuficiente para os investimentos necessários. Agora, é como uma empresa. Uma empresa que quer fazer um investimento de longo prazo, ela busca alavancagem. Hoje, as regras do Tesouro Nacional permitem que o Estado tenha até 200% do seu patrimônio líquido comprometido com o financiamento de longo prazo. Santa Catarina tem apenas 40%. São Paulo, por exemplo, tem 170%. O que isso quer dizer? Com bons projetos, com um financiamento de longo prazo, que permita, na melhoria da receita, na competitividade que aumenta, aumentar a receita tributária e, portanto, pagar o financiamento, que nós temos projetos e formas de alavancarmos o Estado. Além do que, nós temos que administrar Santa Catarina pelas suas virtudes, não pelos seus problemas. Vender um Estado quebrado não serve para ninguém, muito menos para o catarinense. O senhor tem falado da prioridade à segurança. Nas últimas eleições, pelo menos nas últimas 4, digamos assim, saúde foi a prioridade apontada pelas pesquisas e os candidatos pautaram. E a saúde ainda continua sendo um grande problema. Inclusive, há uma dívida na secretaria que se falava em bilhão, agora diz que reduziu um pouco. Como equacionar essa dívida e como fazer a saúde deixar de ser uma preocupação do catarinense? Eu aprovei uma emenda constitucional da minha autoria, que foi aprovada por unanimidade pela Assembleia. Nós passamos de 12% para 15% o limite mínimo empregado pelo Estado em saúde pública. Isso vai permitir nos próximos 10 anos mais de 8 bilhões a mais de recursos. Só neste ano vai ser mais de R$1 bilhão a mais. Portanto, com 15% da receita, com uma boa gestão, nós vamos melhorar o atendimento na saúde. A saúde sempre será um problema. Sempre será uma demanda maior do que a disponibilidade, porque melhoram os tratamentos, a longevidade ela é crescente na sociedade, as pessoas estão vivendo mais e, portanto, com mais problemas de saúde. E o Estado tem que existir exatamente para fazer esse equilíbrio. A saúde sempre será uma prioridade, portanto, aumentamos de 12% para 15%. Agora, com 15% da receita total do Estado, associada a uma boa gestão, dá para melhorar.
Vai resolver tudo? Não, não vai. Mas dá para melhorar e é isso que nós vamos fazer. O PSD e o MDB, em aliança, estão na gestão há 3 mandatos. Seu vice foi o secretário de Saúde, o partido também esteve lá. Por que não conseguiram até hoje? Então, se nós olharmos para trás, é evidente que houve uma evolução no serviço de saúde, que há mais qualidade que nós tínhamos, mais resposta que nós tínhamos há 10 anos atrás. Olha o SAMU, como funciona hoje, como era 10 anos atrás. Eu lembro que a grande conquista de uma prefeitura, eu fui vereador em 88, era conseguir uma ambulância para a cidade. Hoje você tem uma resposta em todos os municípios de 5 ou 10 minutos do SAMU. Você tem um serviço de média complexidade, de alta complexidade. Eu sou do Oeste, eu tenho um serviço de cardiologia em Xexerê. Em Chapecó nós temos radiologia, quimioterapia e todo tratamento. Então, houve uma melhora, houve uma evolução. Agora, dá para melhorar mais, especialmente no uso da tecnologia no processo público. O processo público é o mais distante da implementação das tecnologias disponíveis. Por incrível que pareça, nós temos indústria 4.0, nós temos um Estado 1.0. Isso é um problema, mas também é uma oportunidade. Aplicar com eficiência a tecnologia na gestão vai melhorar o serviço. Agora não dá para olhar, está tudo errado, não foi feito nada. Não, foi feito muita coisa, mas muita ainda precisa ser feita. Você falou dos hospitais regionais, a gente tem aqui em Santa Catarina um hospital que tem características de regional, mas é municipal, que é o Hospital de Joinville, São José. O governo estadual está ajudando a prefeitura a manter aquele hospital. O senhor pretende ter alguma ação, adotar esse hospital para o Estado? Eu tenho 2 grandes compromissos com Joinville. E são compromissos difíceis de serem cumpridos, mas serão cumpridos. Porque é para fazer a proposta no período eleitoral que se construir as condições para isso a partir de janeiro. 2 que nós vamos fazer já no início do ano. Primeiro, nós vamos assumir a folha de pagamento de São José. Não é justo com a cidade, porque não é assim nos outros polos, que um hospital que é regional seja arcado pelo município. Nós vamos encontrar a forma do Estado assumir a folha de pagamento. Isso vai desonerar a prefeitura, permitindo que nós possamos fazer parceria do Estado com instrumentos de financiamento para que a infraestrutura de Joinville seja melhorada. E ela precisa muito de investimento em infraestrutura. O segundo, nós teremos mais 1.000 policiais dentro de Joinville no primeiro semestre do ano que vem, fruto desta reconvocação. Porque Joinville é uma fronteira com o Paraná. Hoje, 73% dos presidiários de Joinville são do Paraná. Então, nós temos que fechar a fronteira, construirmos um processo de segurança efetivo que passe por mais policiamento e por mais tecnologia. Existem muitas críticas à política de incentivos fiscais em prática no Estado, que foi adotada especialmente na passagem do Antônio Gavazoni pela Fazenda, do seu partido, PSD também. O senhor pretende rever essa política de incentivos fiscais? Rever a política, não. Rever a forma e a transparência dela, sim. Nós temos hoje uma receita tributária que vai crescer 8% nesse ano. Como é que o modelo tributário está equivocado se ele mesmo durante a crise continuou crescendo? O nosso modelo fiscal é apropriado. Quando se fala em renúncia fiscal, vou dar um exemplo, o setor têxtil trabalha com 1,5% de tributação. Se você colocar 3, não 17, 3, ele já perde a competitividade e você desloca o emprego para São Paulo. O setor agroindustrial tem 25% do PIB, especialmente no Oeste, e arrecada 5% de carga tributária. Por quê? Porque é uma área que precisa ter uma diferenciação tributária para ser competitiva com o Centro-Oeste. Então, essa política ela tem que ser transparente, impessoal e dar segurança ao catarinense que ela é feita de forma clara, honesta e transparente. Agora, o Estado precisa desse instrumento para ser competitivo. Se a nossa política fiscal fosse equivocada, nós esse ano não teríamos 8, 9, 10. Agora em julho, nós vamos crescer 11% em relação a julho do ano passado. De exigir das empresas que têm benefício fiscal um auditamento por compliance, um auditamento por empresa pública que permita transparência na resposta que ele dá à sociedade, eu acho perfeito. Agora, mudar a política fiscal me parece que seja bom para Santa Catarina, porque nos tira competitividade. E aquela receita a mais, que parece mais fácil de ser buscada, vai repercutir em perda de emprego no primeiro momento e perda de receita no segundo. É um processo muito fino de ajuste, que até aqui foi bem feito. Tanto é que nós temos os melhores indicadores fiscais do Brasil. Se o senhor for eleito em janeiro, acabam as secretarias regionais, agora agências regionais? Gostaria de acabar antes de assumir, se não for possível, em janeiro. Se for possível, ainda esse ano, no período de outubro a dezembro, com a compreensão da Assembleia. Porque as regionais são muito mais do que elas custam. Elas têm hoje um custo de 400 milhões por ano. Agora, além disso, elas representam um Estado inchado, um Estado atrasado. É a compreensão do fim de um ciclo e do início de um modelo novo
sem cargo comissionado, sem custo administrativo e com o envolvimento efetivo da sociedade regional, que vai se dar pelas associações dos municípios, onde quem participa é o prefeito, eleito pela comunidade, quem realiza a ação é o município, que já tem o vereador para fiscalizar, o engenheiro para projetar, o advogado para fazer o processo licitatório. Bom, candidato, obrigado pela participação aqui na nossa série de entrevistas. Boa sorte na campanha. Muito obrigado, um prazer a todos e vamos começar agora a discussão com a sociedade.